Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje saíram os indicados à nova edição do Oscar, que vai chegar dia 9 de fevereiro, e a 92ª edição dos prêmios da Academia. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos indicados e quem são os meus favoritos. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos e se vocês se inscreverem, vocês me ajudariam bastante. Então vamos entrar de cabeça, eu vou falar a respeito de cada uma das categorias e quem eu acho que é o favorito nessa categoria. Na categoria de melhor roteiro original, os indicados foram Entre Facas e Segredos, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. E eu realmente acho que o roteiro vai estar entre Era Uma Vez em Hollywood, porque o Quentin Tarantino tem um histórico muito positivo de ganhar melhor roteiro original, e eu acredito que o filme Parasita também tenha chances de sair com esse prêmio, principalmente considerando as outras indicações que o filme recebeu. Depois do prêmio de melhor roteiro adaptado, os indicados foram O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Dois Papas. Eu acredito que o filme O Irlandês vai sair com esse prêmio de melhor roteiro. O Coringa, eu acho que mereceu várias das indicações que ele recebeu. O melhor roteiro não era uma indicação que eu esperava que ele recebesse, porque é um roteiro bem simples, mas eu até entendo a indicação. Mas eu sinceramente acho que o filme O Irlandês vai sair com o prêmio, e se alguém for um segundo favorito, eu diria que é o filme Jojo Rabbit, porque eu ouvi falar muito bem do roteiro desse filme, que foi escrito pelo Taika Waititi. E depois da categoria de melhores efeitos visuais, a única indicação do filme Vingadores Ultimato, depois O Irlandês, O Rei Leão, 1917 e Star Wars A Ascensão de Skywalker. Eu acredito que o filme 1917 vai ganhar. A gente viu nos últimos anos que é muito comum que um filme que não usa tantos efeitos especiais assim, que não depende tanto de efeitos especiais, como é o caso do Rei Leão, por exemplo, acabar levando o prêmio. A gente viu isso, se não me engano, no filme Ex Machina, que tem pouquíssimos efeitos especiais, e ele acabou saindo com o prêmio pela qualidade desses poucos efeitos. E eu ainda não assisti 1917, o filme começou a passar nesse final de semana nos Estados Unidos, mas eu ouvi falar muito bem, e geralmente filmes de guerra que conseguem aplicar muito bem os efeitos especiais já estão um passo à frente ali para ganhar o prêmio. Depois, para melhor mixagem de som, a gente teve Ad Astra, Ford vs Ferrari, Coringa, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. E nessa categoria eu acho bem difícil a gente saber qual filme pode ganhar, então eu apostaria ou em Coringa ou em 1917, principalmente porque o filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas, ganhou nessas categorias de som, então já existe um precedente para filmes de herói, para filmes desses universos ganharem esse tipo de categoria. E a mesma coisa, melhor edição de som, os indicados foram Ford vs Ferrari, Coringa, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Star Wars A Ascensão de Skywalker. Eu até acredito que o filme do Star Wars tem chances de sair com esse prêmio, porque geralmente melhor edição de som é dado justamente para um grande blockbuster que tem muitos sons ali envolvidos no filme, que tem sons de espada, som disso, som daquilo, então talvez a edição de som possa ser dado para o filme Star Wars, mas novamente esses prêmios de som são muito difíceis da gente escolher um ganhador porque são prêmios muito técnicos. E um prêmio que eu realmente não tenho muita opinião a respeito é o de melhor curta-metragem, Brotherhood, NAFTA Football Club, The Neighbor's Window, Saria e A Sister. Eu, sinceramente, não ouvi falar a respeito de nenhum desses filmes, nenhum desses curta-metragens, então é muito difícil dar opinião. Eu não vi nem previsões de ninguém aí a respeito desse prêmio. E depois, outra categoria que não dá para ter muita opinião a respeito, melhor curta animado. Eu sempre gosto de ver os curtas animados que foram indicados ao Oscar, então eu vou procurar para tentar assistir esses que foram indicados, e os indicados foram The Sarah, Hair Love, Kid Bull, Memorable e Sister. E depois da categoria Melhor Design de Produção, os indicados foram O Irlandês, Jojo Rabbit, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. E eu acho que nessa categoria tem chance do filme Era Uma Vez em Hollywood sair com o prêmio, porque o design de produção desse filme é realmente muito bom, parece que você tá na década de 70, então eu acredito que possa ser um prêmio que o Tarantino vai sair com ele. Depois o prêmio de melhor canção original, que eu acredito realmente que já tem praticamente um ganhador. Os indicados foram Toy Story 4, Rocketman, Superação, Frozen 2 e Harriet. Eu realmente acredito que
o filme Rocketman vai sair com um prêmio porque foi uma música composta por um grande criador aí, que é o Elton John, inclusive a pessoa que o filme é inspirado, a pessoa que o filme tá contando a história, ele próprio escreveu a música pro filme, então acho que é difícil tirar o prêmio dele. Depois o prêmio de melhor trilha sonora original, os indicados foram Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917 e Star Wars A Ascensão de Skywalker. Nessa categoria a gente sempre vê os mesmos nomes ali concorrendo e eu realmente acredito que o filme do Coringa vai sair com a premiação justamente porque ele já ganhou essa mesma premiação em vários outros prêmios por aí. Depois da categoria de melhor cabelo e maquiagem, os indicados foram O Escândalo, Coringa, Judy, Malévola e 1917. Essa é uma categoria que eu realmente não entendo muito a indicação do Coringa, somente o Coringa tem uma maquiagem carregada e mesmo ele, eu acho que é uma maquiagem que não exige muita coisa, é uma maquiagem que muitas pessoas conseguiriam fazer, então realmente não acho que o Coringa vai levar esse prêmio, e eu acho que quem vai levar esse prêmio é justamente o filme O Escândalo. Depois, a categoria de melhor filme em língua estrangeira é uma categoria que o prêmio já foi dado praticamente, porque os indicados foram Corpus Christi, Honeyland, Os Miseráveis, Dor e Glória e Parasita. E por que eu digo que esse prêmio já foi dado praticamente? Porque o Parasita foi indicado a melhor filme. Então se o Parasita está indicado a um prêmio maior do que esse, obviamente ele vai ganhar o prêmio de melhor língua estrangeira. Não faz o menor sentido se ele não ganhar. Depois, na categoria de melhor edição, os indicados foram Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita. E eu realmente acho que o filme O Irlandês merece como melhor edição, é um filme muito grande, mas que me manteve entretido o tempo todo, a edição do filme funciona muito bem, ela trabalha vários tempos diferentes, então acho que não tem nem comparação nessa categoria, pelo menos com outros filmes que eu já assisti. Depois, na categoria de melhor documentário em curta-metragem, é o mais difícil talvez de prever, os indicados foram In the Absence, Learning to Skateboard in a Warzone, Life Overtakes Me, St. Louis Superman e Walk Run Cha-Cha. Então essa categoria realmente não tem muito o que falar, e a categoria de melhor documentário, os indicados foram American Factory, The Cave, Democracia em Vertigem, For Sama e Honeyland. E eu tenho ouvido falar bem de Honeyland, talvez seja o ganhador, mas eu não posso fazer nenhuma previsão a respeito dos ganhadores, justamente porque é uma categoria que não tem muito envolvimento, não tem muitas pessoas conversando a respeito. E agora, obviamente, a segunda categoria mais importante da noite, na minha opinião, que é a categoria de melhor direção. Os indicados foram Martin Scorsese por O Irlandês, Todd Phillips por Coringa, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e Bong Joon-ho por Parasita. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando que o Bong Joon-ho merecia ganhar o prêmio, mas eu acredito que o prêmio vai ficar com o Sam Mendes. Eu acho que o Todd Phillips foi indicado mais pela aclamação que Coringa teve do que propriamente pela direção do filme. Novamente, é um filme que tem um roteiro bom e uma atuação excelente. E eu acredito que se o Sam Mendes não ficar com o prêmio, esse prêmio vai acabar indo pro Martin Scorsese. Eu não vejo o Parasita ganhando por melhor direção e principalmente eu não vejo o Coringa ganhando por melhor direção e nem mesmo o Quentin Tarantino, que nunca ganhou o Oscar de melhor diretor, mesmo que eu acho que ele mereça, mas eu realmente acredito que o prêmio vai ficar com o Sam Mendes, principalmente pelo que a gente viu anteriormente. E nessa categoria de direção, talvez a maior esnobada da noite, a diretora Greta Gerwig não foi indicada, e eu acho que muitas pessoas esperavam que ela fosse, principalmente no lugar do Todd Phillips, porque o Todd Phillips não era esperado que ele fosse indicado pelo filme do Coringa. Eu acho que o Coringa foi indicado em várias categorias, obviamente, e eu acho que ele até mereceu ser indicado, mas eu acho que muitas pessoas, quando fizeram a lista dos indicados, das expectativas, não colocavam ele, e sim a Greta Gerwig. Depois do prêmio de melhor figurino, os indicados foram O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Era Uma Vez em Hollywood. E eu acho que esse prêmio tá entre Adoráveis Mulheres e Era Uma Vez em Hollywood, porque analisando os prêmios anteriores de figurino, é muito comum dar para filmes de época, e eu acho que o que mais se enquadra nessa categoria é justamente o Adoráveis Mulheres. Depois do prêmio de melhor fotografia, os indicados foram O Irlandês, Coringa, O Farol, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. E eu acho que por ter tido somente uma indicação e ter sido justamente por essa categoria, eu acho que quem mereceria ganhar esse prêmio seria justamente O Farol, porque é um filme que eu ouvi falar muito bem, eu ainda não assisti porque não estreou aqui na minha cidade,
e eu vou procurar ainda uma forma de assistir ele, eu não sei nem se saiu na internet aí, mas eu ouvi falar muito bem e algumas pessoas que eu confio bastante, que eu gosto bastante de assistir, falaram que a fotografia desse filme é realmente brilhante. Então, por ter sido indicado, por não ter sido esnobado, como foi em várias outras categorias, eu acredito que mereça o prêmio. Mas, se eu tivesse que apostar em algum filme, eu acho que 1917 vai sair com o prêmio. E depois o prêmio de melhor animação teve uma surpresa da Netflix. Os indicados foram Como Treinar Seu Dragão 3, I Lost My Body, Klaus, que é um filme da Netflix, Link Perdido e Toy Story 4. E eu devo dizer que eu assisti Toy Story 4, obviamente, eu assisti Klaus na Netflix e eu não sei qual dos dois eu escolheria como melhor. Klaus é um filme mais original, obviamente, porque não trabalha uma sequência, mas eu acho que quem vai sair com o Oscar é justamente o Missing Link, que já ganhou o Globo de Ouro, e eu acho que mereça, porque é um filme da Laika, é um estúdio que eu gosto bastante, então eu acho que vai acabar saindo com o prêmio. E nessa categoria de animação a gente viu a grande esnobada do filme Frozen 2 não sendo indicado, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão aplaudir, porque é um dos filmes que mais sofreu hate aí no decorrer do ano, principalmente aqui nos vídeos do canal, nos clubes da bilheteria, muitas pessoas xingando Frozen 2, que é um filme mais infantil do que esses outros que foram indicados. E a próxima categoria de melhor ator coadjuvante, com certeza a categoria mais carregada de excelentes nomes. Os indicados foram Tom Hanks, por Um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins por Dois Papas, Al Pacino por O Irlandês, Joe Pesci por O Irlandês também e o Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood. E eu realmente acho que o prêmio vai pro Brad Pitt, eu acho que o Joe Pesci ou o Al Pacino mereciam mais do que ele, só que geralmente quando um filme tem dois atores indicados, os votos acabam sendo divididos e acaba abrindo espaço para mais um. Eu gostei muito também da atuação do Anthony Hopkins no filme Os Dois Papas. Eu acho que qualquer um dos ganhadores dessa categoria seria extremamente satisfatório. E depois do prêmio de melhor atriz coadjuvante, as indicadas foram Kathy Bates, por O Caso Richard Jewell, a Laura Dern, por Histórias de um Casamento, a Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit, a Florence Pugh, por Adoráveis Mulheres e a Margot Robbie, por Escândalo. Eu, sinceramente, acho que a Laura Dern já venceu esse prêmio praticamente. A grande competição dela é a Kathy Bates, mas eu acho que ela vai sair com o prêmio porque ela já ganhou praticamente todas as premiações anteriores. E agora as maiores categorias, melhor atriz, as indicadas foram Cynthia Erivo por Harriet, a Scarlett Johansson por História de um Casamento, a Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres, a Charlize Theron por O Escândalo e a Renée Zellweger por Judy. E vale frisar que a Scarlett Johansson, se não me engano, nos últimos 15 anos, nenhuma mulher tinha sido indicada para os dois prêmios ao mesmo tempo. Eu acho que a última foi a Kate Winslet, se não me engano, lá por 2007, 2008. Então já fazia muito tempo que não tinha uma atriz indicada nas duas categorias. E eu acho que a Scarlett Johansson, no filme Histórias de Casamento, tá excelente. Eu assisti o filme fazem alguns dias e ela tá brilhante no filme. Tanto ela quanto o Adam Driver mereceram muito a indicação. Mas eu acho que uma atriz que eu não gosto tanto assim, que eu não assisti o filme, obviamente, mas que eu não sou muito fã dela, a Renée Zellweger, eu acho que vai sair com o prêmio, porque eu tô acompanhando todas as outras premiações e ela tá saindo com todos os prêmios. E os indicados a melhor ator foram Antônio Bandeiras por Dor e Glória, Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood, o Adam Driver por História de um Casamento, Joaquin Phoenix por Coringa e o Jonathan Pryce por Dois Papas. Eu gostei bastante dos Dois Papas, mas eu acho que o Jonathan Pryce não tem muitas chances. O Adam Driver, por História de um Casamento, no começo ele estava despontando como um dos grandes favoritos, inclusive ultrapassando o Joaquin Phoenix aí nas previsões, mas eu acho que ele também já ficou um pouquinho para trás. Eu acho que não vai ter ninguém para bater de frente com o Joaquin Phoenix, não tem nenhuma grande premiação que ele não ganhou, não tem nada que possa tirar o prêmio dele a essa altura. Ele foi preso nos últimos dias aí por causa de um protesto pelo meio ambiente, mas eu acho que isso não tem nada a ver. E eu tenho praticamente certeza que ele vai sair com esse prêmio, principalmente porque o filme do Coringa, como eu disse, foi indicado em várias categorias que ninguém esperava. Ele foi indicado a 11 categorias no total, então eu acho que a única categoria que é certeza, 100%, que ele vai ganhar é justamente a categoria de melhor ator. Então eu acho que seria uma coisa muito estranha se justamente por essa categoria o filme não ganhasse, e eu acredito que eles vão ganhar também por melhor trilha sonora. E finalmente, melhor filme, só frisando, melhor filme podem ser entre 7 e 10 filmes, se não me engano, dependendo do número de votos que cada filme receber, e esse ano 9 filmes foram indicados, então tinha espaço para mais um filme, só que a quantidade de votos não deixou ter mais um filme ali no meio, então foram somente 9 indicados.
E os indicados foram Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood e Parasita. Eu acho que a única grande reclamação das pessoas nessa categoria foi pelo filme O Farol, pelo menos que eu consegui ver algumas pessoas reclamando, mas como é uma categoria que envolve 9 filmes, não teve muito protesto ali, eu não vi muita gente falando que faltou tal filme, eu acho que foi uma lista bem satisfatória. E eu assisti na live que o canal lá do Oscar fez, a live tinha mais de 130 mil pessoas assistindo, e é inacreditável a quantidade de pessoas que só comentavam Joker, 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 parabéns Joker, congratulations e etc. Então eu realmente acho que essa 92ª edição dos prêmios da Academia tem realmente chances de voltar àquele patamar que tinha antigamente. Talvez a audiência na televisão não reflita isso, porque muitas pessoas não assistem mais na televisão, muitas pessoas acompanham pelo Twitter, muitas pessoas acompanham de alguma forma, mas não ligam ali na TNT para assistir ou na ABC, como é o caso nos Estados Unidos, mas eu realmente acho que esse prêmio vai conseguir trazer uma certa relevância de volta. A gente já viu nos anos anteriores, o Pantera Negra mesmo conseguiu atrair um pouco mais de público por causa da relevância do filme, e eu acho que agora com o Coringa, que tem muitas pessoas envolvidas mesmo em ver esse filme ganhando alguma coisa, e eu acho que foi a tempestade perfeita para o Oscar, porque é um filme que gira em torno de um personagem muito famoso, que gira em torno de um dos maiores vilões aí da cultura pop, e é um filme que, entre aspas, pode ser considerado um filme cult e que merece essa caracterização, que merece toda essa aclamação que o filme teve, principalmente pela atuação do Joaquin Phoenix e pelas homenagens que o Todd Phillips faz à obra do Martin Scorsese. Então, eu acho que foi a tempestade perfeita, o filme bateu $1 bilhão e o Oscar acabou dando 11 indicações para esse filme, o que eu acho que vai conseguir atrair muito público, e não só isso, alguns grandes filmes da Netflix que muitas pessoas assistiram, como Os Dois Papas, História de um Casamento, Klaus, etc., também foram indicados. Obviamente não tem como a gente saber a bilheteria desses filmes, porque eles nem saíram no cinema direito, mas eu acho que é um Oscar que tem chance de trazer uma relevância muito grande, e eu ainda pretendo fazer um vídeo a respeito disso no futuro, então eu não vou abordar muito a fundo os números e etc, porque eu quero fazer um vídeo separado sobre isso. Então, pessoal, só lembrando, a próxima edição do Oscar chega dia 9 de fevereiro, então até lá eu pretendo fazer mais alguns vídeos ainda a respeito da premiação, e obviamente quando a premiação chegar eu vou fazer mais alguns vídeos falando a respeito dos vencedores. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam dos indicados. Quem vocês acham que faltou e quem vocês acham que não merecia ser indicado? Diga aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.